Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Realmente nós temos que dar muito valor a essa formação profissional no SUS e para o SUS. E aí, quando eu falo em formação profissional no SUS e para o SUS, eu estou relatando exatamente esse quadrilátero, né? Que aqui no centro, o EPS, eu estou falando da educação permanente em saúde. E essa educação permanente em saúde, ela engloba aqui as instituições de ensino, na verdade, ela engloba a gestão, ela engloba a atenção aos serviços de saúde e ela também engloba o controle social. Então, não tem como a gente falar em formação para o SUS, no SUS, formação profissional, sem falar do quadrilátero da educação permanente. Então, seria a nossa primeira consideração. E o que é essa educação permanente? Essa educação permanente ela pode ser vista de duas maneiras, como uma prática de ensino-aprendizagem, uma questão metodológica mesmo. Eu acho que quem já se pegou ouvindo falar sobre metodologias ativas de ensino, problematização, arco de Mangueirês, isso está muito ligado a esse conceito de educação permanente enquanto prática de ensino, mas a educação permanente ela também é uma política de educação na saúde. Então, vocês podem se deparar em situações nas quais ela pode estar sendo tratada por alguma dessas duas vertentes. Nessa nossa estruturação, a gente vai tratar a educação permanente como uma prática de ensino e de aprendizagem. E essa prática de ensino e aprendizagem, da educação permanente, ela é a prática metodológica eleita pelo Ministério da Saúde para direcionar as formações que ocorrem no SUS. Então, enquanto prática de ensino e aprendizagem, ela perpassa a produção de conhecimentos no cotidiano das instituições de saúde, a partir da realidade vivida pelos atores envolvidos, tendo os problemas enfrentados no dia a dia do trabalho e as experiências desses atores como uma base de interrogação e mudança. Então, quando eu falo em formação no SUS, é muito pertinente a gente estar falando de educação de adultos, E quando a gente pensa nesses processos formativos, a gente tem que pensar na realidade que essas pessoas vivem, no tipo de trabalho e estruturar isso dessa maneira. Talvez, assim, quem esteja assistindo já deve ter se deparado em alguns editais, por exemplo. Saiu o edital de uma determinada formação, aí quando você vê lá o público-alvo são profissionais inseridos no Sistema Único de Saúde, às vezes em setores específicos, como vigilância em saúde, por exemplo. Então, quando a gente vê esse tipo de ação acontecendo, é porque eles estão atendendo realmente essa prática da educação permanente enquanto questão metodológica. Então, ele provavelmente é uma formação que vai ser toda estruturada, voltada para aquela prática do serviço. E ainda, ela se apoia no conceito de ensino problematizador e de aprendizagem significativa. Ela traz essa ideia de problematizar situações do cotidiano para que esses profissionais possam pensar em como resolver esses problemas, E aí eles precisam estudar, ir na teoria, buscar como eles podem resolver essas situações. E ele também é uma prática embasada na produção de conhecimentos que respondam a perguntas que pertencem ao universo de experiências e vivências de quem aprende e que gerem novas perguntas sobre o atuar no mundo. Enquanto política de educação e saúde, vou estruturar aqui um pouquinho, a educação permanente ela é a contribuição do ensino à construção do Sistema Único de Saúde. Então, o SUS e a saúde coletiva ela tem características profundamente brasileiras, são invenções do Brasil, assim como a integralidade na condição de diretriz do cuidado à saúde e a participação popular com papel de controle social sobre o sistema de saúde são marcadamente brasileiros. Então, quando a gente vê na estruturação dos currículos das profissões da saúde, todo mundo tem que estudar saúde coletiva, todo mundo tem que estudar políticas de saúde. Quem não se formou no Brasil precisa fazer uma validação, uma revalidação de diploma para que se incorpore as questões relacionadas à política de saúde no Brasil. Porque a educação permanente, enquanto política, ela também busca estruturar, dar diretriz para os processos formativos dos profissionais para o SUS. E aí ela traz algumas questões importantes, que são as diretrizes curriculares nacionais para a formação dos profissionais,
a questão da preceptoria, a própria Lei 8080, que diz lá que o SUS é o ordenador da formação em saúde, e também ela é debatida e citada, né, na 12ª Conferência Nacional de Saúde e no Conselho Nacional de Saúde. E a política de educação permanente, ela busca uma articulação entre o ensino, o trabalho e a cidadania, e uma vinculação entre a formação, a gestão setorial, a atenção à saúde e a participação social, que é aquele quadrilátero, né, que eu citei no início, a construção da rede do SUS como um espaço de educação profissional e faz o reconhecimento de bases loco-regionais, comunidades, políticas territoriais, onde as estruturas de ensino e de serviços devem se encontrar em cooperação para a formulação de estratégias para o ensino. O que é isso na prática? As instituições de ensino, sejam as faculdades, as universidades, os centros de ensino, que fazem formação para o SUS, eles precisam, em algum momento, obrigatoriamente, inserir esses alunos, esses estudantes, né, na rede de serviços de saúde. Isso tem sido uma prática difícil, o planejamento, às vezes, ele é desarticulado da realidade do serviço. Eu, em alguns momentos aqui na minha fala, vou fazer algumas críticas realmente, né, a essa questão dessa desarticulação, porque por muitas vezes, né, ocorre um planejamento das instituições de ensino para a inserção dos estudantes na rede, né, sem a conversa com a gestão. Então, não tem como a gente falar nessa vinculação sem estarmos em contato com a gestão de um município, por exemplo, ou a gestão de um setor que coordena essas atividades, com a gestão, aí eu falo atenção à saúde, com quem está no serviço, quem entende, né, que são os nossos preceptores, e sem falar na participação social, o que a população deseja com relação a isso. Como é que essa política foi estruturada? Foram vários momentos, né, de reuniões e negociações. Então, a gente teve a primeira Conferência Nacional de Recursos Humanos, depois uma segunda conferência, o projeto e a estruturação da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, né, o projeto Aprender SUS, o SUS e os cursos de graduação na área da saúde. E aí a gente tem a iniciativa Versus Brasil, que iniciou em 2004, ela tem alguns momentos idas e vindas, eu espero que essa estratégia ela tenha alguma retomada, porque é uma estratégia muito interessante de formação de estudantes. A gente tem também a política de educação e desenvolvimento para o SUS, os caminhos para a educação permanente em saúde, que são também os polos de educação permanente em saúde que foram formados. E aí a gente tem a Política Nacional de Educação Permanente, né, a primeira estruturação, com uma Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, para a gente ter a nossa segunda versão da Política de Educação Permanente em Saúde em 2007. E alguns programas foram importantes também para essa estruturação da educação permanente em saúde, como o ProSaúde, que foi o programa de reorientação da formação profissional, o PET Saúde, que é o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, né, um programa que ainda permanece, a revalidação de diplomas médicos, a residência multiprofissional em saúde, a residência médica e o pró-internato, e o projeto de profissionalização dos trabalhadores da área da enfermagem, conhecido como PROFAI. Além disso, a gente tem o PROFAPS, que foi o Programa de Formação na área da Educação Profissional em Saúde, fortalecimento das escolas técnicas do SUS, as formações RENASF, né, a Rede Nordeste de Saúde da Família, e o Prof. Saúde, que é uma formação profissional, mestrado profissional, e a RENASF ela hoje tem mestrado e doutorado profissional, o Programa Mais Médicos, a estruturação das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação na área da saúde, e o COAP, né, que é o Contrato de Organização da Ação Pública, Ensino-Serviço, né, o COAPS, na verdade, que é uma forma de contratualizar a inserção das instituições formadoras dentro da rede de serviços de saúde. E aí a gente tem várias expansões de atividades, como o projeto NaSUS, o projeto Universidade Aberta do Brasil, o próprio Telesaúde, que foi retomado, né, ainda bem, né, com muitos esforços, a formação de preceptores, são alguns outros projetos
que colaboram para a formação dos profissionais no SUS e para o SUS. No entanto, apesar de tantos avanços, né, eu trago aqui alguns programas que foram importantes, nós temos alguns desafios. E esses desafios, eu gosto de estruturá-los, né, conforme essa literatura dos professores aqui citados, em 5 dimensões. Desafios relacionados aos processos de trabalho, relacionados à gestão dos serviços de saúde, relacionados à articulação das instituições de ensino superior, relacionados às práticas pedagógicas e aos currículos. Então, vamos ver aqui alguns desafios. Então, relacionados ao processo de trabalho, o que a gente tem de desafio? A intensificação de ações pontuais que se chocam com a proposta de longitudinalidade da APS ou da integralidade do cuidado no SUS. O que pode ser feito com relação a isso? A reorganização dos processos de trabalho para garantir um vínculo e a continuidade do cuidado. Esse desafio é um desafio que está voltado à organização dos processos de trabalho dentro dos serviços de saúde. Então, às vezes, a gente se depara com serviços de saúde que não estão organizados para fomentar processos de formação profissional para o SUS. Por quê? Porque eles estão organizados de uma maneira completamente descoordenada do que preconiza as portarias e as leis. E o maior exemplo que esse trabalho aponta é a APS. Às vezes a gente vai fazer alguma atividade, né, dentro das unidades de saúde e tudo que a gente falou, né, teoricamente, quando chega na prática, o processo está desarticulado. Essa não é uma realidade específica do estado do Maranhão, de forma alguma. Inclusive, eu trago isso como uma literatura publicada, né, de um trabalho que traz isso como um consenso de problemas relacionados ao processo de trabalho. E a alternativa, né, sugestões para tentar vencer esse desafio, é promover um espaço de planejamento integrado entre os docentes, supervisores, preceptores, equipes de serviço, consolidando o modelo de atenção centrado na pessoa, pactuar a estratégia de referência e contra-referência na relação academia-equipe do serviço, estimulando uma comunicação e interação. Quem é que pode fazer isso? O gestor do COAPS, caso nós tenhamos esse contrato já institucionalizado, e a instituição de ensino, gestão de serviço e a equipe do serviço. Um outro desafio relacionado ao processo de trabalho, a antiga proposta de financiamento do SUS. Aqui, nesse momento, eu estava falando especificamente do Previne Brasil, e a gente teve hoje uma portaria, acho que foi assinada hoje, mas ela consta da data de hoje, alguma coisa do tipo. Eu tive conhecimento hoje pela manhã que a gente tem uma nova proposta de financiamento. Então, será que dá para eu dizer que esse desafio aqui relacionado ao financiamento, que é focado no desempenho, de indicadores específicos que sendo vindo muito criticado, talvez a gente consiga superar essa questão. Então, eram 7 indicadores especificamente para atenção primária e os profissionais ficavam muito focados naquilo, não se focavam em outras atividades, e isso estava trazendo alguma limitação para o processo de trabalho. Ainda, outro desafio é limitar as possibilidades de envolvimento dos alunos, nos serviços, restringindo-lhes ao ofertado no ambiente clínico e exigindo deles produção, replicação de ações procedimentais, frustrando práticas reflexivas e criativas. Às vezes, se compreende essa inserção de uma forma muito pontual, e o aluno, se ele é um aluno do curso de medicina, ele vai ter que ficar no consultório atendendo pessoas. Se ele é um aluno do curso de enfermagem, ele vai para o consultório atender pessoas. Se é um aluno do curso de odontologia, ele vai e assim por diante, E esse é um grande desafio de se fazer entender que existem outros processos de trabalho dentro do serviço de saúde, em especial na atenção primária, que esses estudantes também podem ser inseridos para contribuir mais para a formação para o SUS, tá? Então, é necessário se pensar em reorganização dos processos de trabalho, e fazer isso de que forma? Promover a educação interprofissional dos cenários de prática, por meio de atividades de educações permanentes, e isso a instituição de ensino pode fazer, essa formação para os profissionais, e articular também a organização de processos de trabalho entre a equipe e o ensino, de modo que se possa garantir espaços de reflexão para além daquele ambiente restrito dos consultórios, tá? Então,
pode sim, né, levar os alunos, os estudantes, nos seus processos de formação para o SUS. Eles precisam fazer visitas domiciliares, por exemplo. Né, eles precisam participar dos processos gerenciais. Né, são desafios citados. Outro desafio é a priorização da quantidade de atendimentos e de procedimentos, em detrimento da qualidade, que torna isso uma jornada mais exaustiva ainda, e a reorganização dos processos de trabalho, que restringe os espaços de discussão e aprendizado. É um negócio assim, pontual, em alguns processos é assim, a gente faz aquilo, não reflete. Às vezes a própria estrutura curricular não permite isso. Não estou falando ainda de currículo, ainda é uma outra dimensão que eu vou falar mais na frente. Mas o que pode ser feito, né? Tudo relacionado aos processos de trabalho, mais uma vez eu vou falar em reorganizar esses processos, fazendo com que se considere, né, a formação de profissionais para o SUS dentro desses fluxos de trabalho que já ocorrem nos serviços e promovendo também espaços de diálogo e de articulação, fazendo isso como, né? Organizando os processos de trabalho, promovendo ações de educação permanente com as equipes, fazendo um reforço dos trabalhos coletivos, uma convergência de agendas entre trabalhadores, docentes e estudantes para o estudo dessas condições de trabalho. Bom, se a gente tem desafios relacionados ao processo de trabalho, certamente isso deve ser sim incorporado na formação no SUS e para o SUS. Né? Outra questão é a desvalorização do trabalho em equipe com foco na produção individual, rotinas exaustivas e maiores problemas de relacionamento. E aí, mais uma vez, né, esses autores eles falam da importância de reorganizar os processos de trabalho, pactuação com os profissionais, promover espaços de educação permanente dentro dos serviços. Com relação à gestão dos serviços de saúde, né? Então, o primeiro desafio que eu vou colocar aqui, eu acho que é um desafio que todo gestor tem em mente, dorme e acorda pensando nisso, que é sucateamento de serviço, na falta de insumo, falta medicamento, falta material, recursos humanos também, profissionais pressionados e às vezes desmotivados por várias questões. O que é que pode se fazer? Colaborar com a gestão na busca de saídas compartilhadas, né, com o provimento de insumos e recursos, de recursos humanos. Então, a gente vê uma estratégia do Ministério da Saúde, por exemplo, como o provimento de profissionais médicos. Isso auxilia bastante essa dimensão de gestão de serviços de saúde, que pode ser feito também, né, além disso. Uma cotização de materiais essenciais para o trabalho, compartilhados entre estudantes, universidade e gestão, e isso já acontece, né, na maioria das vezes, quando a gente fala de instituições privadas de ensino. O aproveitamento de práticas clínicas com os docentes da universidade, em conjunto com os estudantes, quando esse curso ele já tem isso, né, prevê essas questões clínicas, e a inserção deles também em atividades coletivas e extramuro com os agentes de saúde. E outra questão também que eu gosto de citar, que não ficou aqui muito clara nesse trabalho, nesses autores, é a possibilidade de concorrer a editais, né, de fomento, de financiamento de projetos de extensão, por exemplo, que as universidades podem fazer junto com os serviços, e a partir disso, né, ter financiamento para fazer com que esses projetos possam acontecer. Então, outro desafio relacionado à gestão, né, dos serviços de saúde, oferta de procedimentos da equipe mínima que intensifique a baixa representatividade de outras categorias profissionais, que limita, né, a inserção de alguns alunos por falta de preceptoria. Então, vou falar aqui do NASF, por exemplo, né, até um tempo atrás, a gente conseguia contar com esses profissionais quando a gente ia fazer atividades de formação para o SUS. E aí eu digo que, às vezes, a formação para o SUS, às vezes, generalizo muito isso e falo, formação para o SUS, eu estou falando de graduação, não é assim, mas a boa parte desses exemplos está relacionada a isso. E aí, às vezes, a gente não consegue mais planejar a inserção de outras graduações fora dessa equipe mínima, porque a gente não tem mais esses profissionais inseridos, né, na atenção primária, por exemplo. E uma tendência das equipes de atenção primária serem a primeira opção como cenário para a inserção de alunos em detrimento das equipes de saúde da família, que a gente tem essa diferença. Né? Lembrando aí, o que pode ser feito? Né? Articular junto com a gestão municipal, por meio do controle social, a importância das diversas categorias profissionais na atenção primária e os benefícios do trabalho interprofissional e do matriciamento em saúde que possibilite o cuidado integral. Aqui não tem jeito, né? A gente precisa
fazer essa discussão para a inserção de diversas categorias profissionais, principalmente na atenção primária. Eu trago esse exemplo mais específico para a atenção primária porque nós tivemos realmente essa grande dificuldade aí de inserir e planejar a atividade nesse sentido para cursos que não estejam relacionados àquela equipe mínima. Tá? E articular junto com a gestão municipal, por meio do controle social, a importância também das equipes de saúde da família e dos ACS e dos núcleos de apoio, para ver, né, na tentativa de fazer com que isso seja um projeto, né, de retorno desses profissionais na atenção primária. Ainda falta de insumos, equipamentos e outros aspectos de estrutura física, desvalorização do trabalho interprofissional à mercê da intenção do gestor municipal e inserir categorias profissionais além da equipe mínima, né, da atenção primária. São mais desafios. Então, vou colocar aqui, acho que esse pressionar da próxima vez eu vou colocar entre aspas, para não parecer assim tão pejorativo, mas essa pressão da administração local é no sentido de fazê-los compreender a importância, né, de comprometer uma parcela do orçamento para a compra de insumos e, antes de tudo, né, somos também usuários do SUS, então acho que a inserção nas instâncias de decisão e de controle social é extremamente importante, tá? Articular junto com a gestão municipal, por meio do controle social, a importância das diversas categorias profissionais na APS para a oferta de um cuidado integral. Passo aqui para a próxima dimensão, que é a articulação da integração ensino, serviço e comunidade. E aí eu trago 3 desafios iniciais, né, que é o conflito das expectativas entre o ensino e o serviço, que dificulta arranjos institucionais que valorizem a formação em saúde orientada no cuidado e centrada na pessoa. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de fazer menção em algum fluxo de processo de trabalho no qual eu já tivesse inserida, que a gente chegasse, né, para trabalhar essa formação e a gente já conseguisse perceber essa articulação. A restrição do espaço e disponibilidade dos profissionais da equipe de atenção primária de dialogarem ou de se articularem com as equipes de ensino e aumento da resistência das equipes de receberem alunos e docentes nos cenários de prática. Essa é uma dificuldade, mas a gente também consegue entender, né, quais são os motivos disso, são vários motivos. Às vezes, tanto tem dificuldade, né, do profissional entender a importância da inserção daquele estudante logo no momento, mas às vezes também tem docentes que não conseguem compreender por que agora ele precisa levar o aluno, né, para a unidade de saúde do município, se ele podia fazer, né, a prática formativa dele dentro de um consultório fechado, dentro da universidade ou dos hospitais, enfim. A gente tem vários problemas nesse sentido. E o que pode ser feito, né? A gente cada vez mais precisa promover espaços de diálogo e articulação para a organização dos processos de trabalho, de modo a esclarecer as expectativas e efetivar o cuidado centrado na pessoa, reajustar a agenda de produção de procedimentos visando a produção de atividades mais simples que permitam tempo para que os profissionais se organizem e se articulem com as equipes de ensino, reavivar na mente dos profissionais de saúde o papel educador que os estudantes trazem, né, a atualização do profissional do serviço, como também ajuda nas atividades de territorialização. A instituição de ensino, ela também precisa, né, se fazer necessária para esse serviço de saúde. O que pode ser feito dentro ali dessas atividades junto, por exemplo, atividade de territorialização, que às vezes os profissionais se encontram imersos, né, nos atendimentos clínicos, eles têm uma certa dificuldade, de repente isso pode ser apoiado mais facilmente pelas instituições de ensino. E aí, no geral, o como fazer, ele está centrado nos espaços de diálogo, e esses espaços de diálogos precisam ser promovidos, né, pelas instituições de ensino, pela gestão, pelo controle social, por projetos diversos, como o Telesaúde está fazendo hoje. Não sei qual é o perfil das pessoas que estão nos assistindo agora, mas eu acho que foi muito pertinente o fato de vocês fazerem o convite, né? A professora Débora, que está inserida na gestão, tem uma função dentro da gestão de saúde no estado muito importante e gerenciando esses processos, principalmente voltados para atenção primária e vigilância, e trazer alguém do serviço para que a gente possa promover, né, nos aproximar. Acho que uma primeira aproximação é sempre muito importante, então eu já sinto essa atividade, essa web palestra, como
um espaço, né, de promoção desse diálogo. Com relação às práticas pedagógicas, a gente tem aqui uns desafios, né, que é limitar propostas interprofissionais de promoção da saúde numa lógica emancipatória e de construção da autonomia e participação dos usuários, exigindo da academia uma produção exclusivamente quantitativa quando da inserção dos estudantes, que impossibilita a reflexão e criticidade das ações no aprendizado. É que é uma coisa muito voltada para as práticas pedagógicas das instituições, né, que precisam cumprir metas, tem uma quantidade de alunos para formar, e tem uma carga horária, e se enche de alunos, as turmas são muito grandes, então isso também são turmas muito grandes, poucos professores para dividir os grupos, né? E faz essa sobrecarga toda que também dificulta que se tenha um tempo destinado para essas reflexões do aprendizado. Tá? Uma nova lógica de trabalho que promove o distanciamento entre uma teoria para o SUS e uma prática para o mercado. E isso também é um grande desafio. O que a gente pode fazer, né, de pensar é garantir espaços de diálogo e reflexão sobre o trabalho, inserir nos currículos de formação em saúde a estratégia da educação permanente, reforçar os estudos de caso aplicados à prática no SUS, na universidade, no território. Então, a ideia é que essas práticas pedagógicas sejam cada vez mais próximas da realidade do SUS, próximas desse mercado de trabalho, né, que vai ser um mercado de trabalho do profissional da saúde. Então, a gente vê estudos de inserção dos profissionais, de força de trabalho dos profissionais, em sua maioria, quando a gente percebe a inserção de vínculos mais estáveis. Por mais que nós tenhamos a precarização, se fala muito na precarização do SUS e tudo mais, mas os vínculos mais estáveis na maioria das categorias profissionais, eles ainda fazem parte do SUS. Porque, enfim, o SUS os municípios fazem concurso para os profissionais atuarem no SUS, né? De alguma maneira, menos ou mais, né? Isso é pensado também, mas o mercado privado não faz. Então, no final das contas, as pesquisas estão mostrando que ainda assim, né, os vínculos mais estáveis, tá, eles ainda estão relacionados ao SUS. Então, inevitavelmente, nós formaremos, né, pessoas, e eu acredito que em torno de 50% dessa formação ela vai passar, e a depender de qual formação isso aumenta para 70%, 80% dessas pessoas vão estar inseridas no SUS. Então, isso precisa ser revisto, esses currículos precisam ser revistos e precisam estar mais próximos dessa realidade. Um outro desafio é a delegação de parte da produtividade aos alunos para garantir espaço nos cenários de práticas já saturados. As equipes precisam de uma produção, né? E aí, às vezes, essa inserção dos estudantes ela está muito mais relacionada a apoiar o cumprimento de metas, seja na digitação de alguma ficha, seja em atividades coletivas, e não num processo formativo, reflexivo, realmente. Restrição da inserção do estudante sob justificativa de que ele compromete a produção individual dos preceptores, das equipes de atenção primária. Então, existem estudos, né, relacionados à formação da residência médica de medicina de família e comunidade, principalmente, que falam sobre essa questão da inserção do profissional que está em formação, de comprometer uma produção individual, né? Eles falam que atrapalha, né? Vou usar aqui entre aspas. Isso é num primeiro momento, isso está muito mais relacionado a fluxos de trabalho não estruturados, porque se tivesse isso muito bem estruturados, esses profissionais não precisariam investir tanto tempo em procurar entender como é que está funcionando algumas questões dentro da unidade. Mas, né, vamos lá, com outro desafio, que é a postura profissional produtivista e quantitativa que possa gerar receio e medo na comunidade. O que pode ser feito? Conversar, né? Assim, para se entender. Promover espaços de articulação e diálogo para a organização desses processos e, de repente, a partir desse espaço de articulação, se sair um projeto, né, de cooperação técnica que possa e que permita essa condução dessa melhoria desses fluxos e articulando também as instituições de ensino e serviço e criando, né, mantendo vínculo com a comunidade. Com relação ao currículo, né, nossa última dimensão de diversos desafios. Então, o desafio é o retrocesso nas mudanças curriculares em vista da educação interprofissional. O profissional que está no SUS, historicamente, ele foi formado
para trabalhar dentro da sua caixinha. Né? A gente não conversa sobre formação interprofissional. O que nós temos hoje, uma iniciativa, né, do PET Saúde, que faz esse trabalho, que tenta inserir essa formação, essa interprofissionalidade, mas isso não é levado para todos os estudantes. Isso é uma, né, eles concorrem, então não são todos, tem vagas limitadas. A desvalorização da atenção primária como um cenário de prática de atuação profissional na visão dos alunos e também dos professores. Incentiva a práticas reducionistas no âmbito individual que podem subsidiar a manutenção de currículos conservadores. Então, a gente precisa, sim, atender as diretrizes curriculares nacionais que estão dizendo, todas elas estão lá gritando, vocês precisam inserir os estudantes na formação dentro do SUS, desde a sua formação. Mas isso não só no papel, e essa formação precisa ser real. Esse QR Code é para que vocês possam acessar esse material, esses slides, tá? E muito obrigada pelo convite e pela atenção de todos. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.